Oi, gente! Eu sou a Star Jennifer. Tô aparecendo pela primeira vez aqui no canal porque temos um assunto urgente para tratar: a série 911 ou 911. Na última quinta-feira, estreou nos Estados Unidos o episódio final da oitava temporada. A série já foi confirmada para uma nona, mas isso não significa que os fãs estejam satisfeitos, porque essa última temporada foi muito polêmica e fez com que os criadores e produtores, especialmente o Tim Miner, fossem escrachados nas redes sociais. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. 911 atualmente é do canal ABC e os episódios da última temporada estrearam ao vivo nas noites de quinta e no dia seguinte ficaram disponíveis no streaming Hulu. Aqui no Brasil, a série está disponível no Disney Plus, com um porém. A produção de 911 decidiu dividir a temporada 8 em duas partes, A e B. Parte A, que vai até o episódio 8, já está disponível nos streamings, mas a parte B, que vai do episódio 9 ao 18, ainda não chegou no Brasil e em vários outros países. Sendo assim, fãs ao redor do mundo, por enquanto, estão aguardando a chegada dos últimos episódios na Disney Plus ou assistindo através de outras fontes. Por isso, esse vídeo tem duas camadas de aviso de spoiler. A parte A da temporada 8 para todos que ainda não começaram a assistir e a parte B, que ainda não chegou oficialmente no Brasil, mas já foi finalizada. No ar desde 2018, 911 é uma série que enfoca socorristas de Los Angeles, principalmente bombeiros e paramédicos da Companhia 118 e também alguns policiais e despachantes da linha telefônica de emergência, que é o número 911. A série conta com um grande elenco principal, incluindo Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt, Kenneth Choi, Peter Krause e atores um pouco menos famosos como Oliver Stark, Ryan Guzman, Aisha Hinds, Anirudh Pisharodi, Gavin McHugh, além de participações especiais de Tracy Thoms, Lou Ferrigno Jr. e Brian Thompson. Primeiro, nós vamos fazer uma recapitulação da temporada 8. Em seguida, vamos explorar algumas teorias e eu vou compartilhar minha humilde opinião sobre elas. E no fim, vamos falar sobre expectativas para a temporada 9. Bom, a visão geral da temporada 8 e o contexto que o fim da temporada 7 nos deixou é o seguinte. Começando com Bob sendo afastado por conta de um pedido inusitado de demissão, um leve ataque cardíaco. Agora ele está sendo consultor técnico do seriado de TV sobre bombeiros Hot Shots, lidando com o excêntrico ator britânico Brad Torrance. Isso faz com que o Gerard seja capitão da 118 novamente. Nós descobrimos também que o Buck agora é assumidamente bissexual, mas a relação dele com o Tommy não está totalmente definida. O Ed está muito mal porque seus pais levaram o Chris embora. A Henny e a Karen foram sabotadas no processo de adoção pela vereadora Ortiz, que culpa a Hen pela morte do seu filho e por isso quer se vingar. Então a Mara está vivendo temporariamente com a Mad e com o Timmy. O episódio 1 começa com um ataque de abelhas, que por si só já era assustador, mas também rendeu cenas muito engraçadas, e emenda no episódio 2 e 3 com a Athena tendo que pousar um avião por conta de uma complicação que essas abelhas causaram, um grande momento. Essa interação da Athena, por que ela estava no avião, tem a ver também com o fechamento da questão dela com o assassino do seu primeiro noivo, Emmett. Nos episódios 4 e 5, nós vemos a queda da vereadora Ortiz com a inesperada ajuda do Gerard. Além disso, o mundo volta aos eixos, o Bob e o Gerard trocam de lugar, então o Bob volta ao comando da 118 e Gerard vive o seu sonho como consultor de seriado. Chega o Halloween, o Buck, sem saber, traz um cadáver real para decorar a estação e ele acredita estar sendo amaldiçoado por isso, depois por uma série de acidentes que acontecem com ele. O Danny quase morre após ser atingido por um carro, enquanto ele estava fazendo gostosuras ou travessuras com a família, mas a Hannah aparece e consegue salvar ele. Nós vemos o Buck e o Tommy muito namoradinhos no fim desse episódio. E o episódio 6 começa com os dois jantando no aniversário de 6 meses deles. E o Tommy revela ao Buck simplesmente que ele foi noivo da Abby. Eu achei isso incrível da parte dos roteiristas. Se você voltar no primeiríssimo episódio, você vê que realmente a Abby fala sobre o noivo Tommy ter terminado com ela. Inclusive, a mãe da Abby, que tem Alzheimer, chegou a confundir o Buck e chamá-lo de Tommy algumas vezes. Bom, após lidar com essa informação,
O Buck reflete sobre os sentimentos dele em relação ao Tommy e o convida para morar junto. Mas o Tommy dá um tipo de fora nele, dizendo que ele foi o primeiro cara, mas não será o último na vida do Buck. Buck fica chateado, vai viver a fossa com o Ed, que também está tentando aceitar o conselho do padre sobre ele não conseguir lidar com a alegria. O Buck começa a assar pão compulsivamente para lidar com a saudade do Tommy. A Athena começa a trabalhar com um novato problemático que acaba confirmando as suspeitas dela. Ele não tem preparo, atira em um suspeito. O Bob está tendo que mediar a relação entre o Chad e o Gerard, o que leva o Chad a querer acompanhar a 118 nos chamados para ver como é o dia a dia real deles. No episódio 8, a gente conhece o Graham, que é um fiscal de carrinho de supermercado que está dando trabalho para a Athena, mas no fim ele vira uma vítima de espancamento que ela tem que investigar. Uma das ocorrências que a 118 atende é uma tentativa de suicídio e o Brad acaba ajudando. Detalhe, essa cena tem paralelos com o que viria a seguir. O Buck descobre que o Ed está se planejando para voltar para o Texas e fica muito furioso. O episódio 9 abre com um incêndio num abrigo de animais. O Buck se apega a uma cachorrinha. Enquanto isso, a Mad recebe uma chamada muito perturbadora. E ali pela ligação, ela acaba levando o sequestrador a cometer suicídio. Enquanto isso, o Buck está simplesmente sabotando todos os possíveis novos inquilinos da casa do Ed. Eles discutem e o Buck cede e decide, na verdade, ele mesmo se mudar para aquela casa para ajudar o Ed a conseguir ir para o Texas e se reunir com o Christopher. No fim, a Mad, que a gente descobre que está grávida, é sequestrada pela detetive Amber, que tem personalidade múltipla e é a verdadeira assassina daquele sequestrador lá da ligação. Os episódios 10 e 11 mostram o Chimney morrendo de medo que a Mad tenha tido uma recaída daquela depressão pós-parto que ela teve com o nascimento da Diane, mas ele investiga, descobre a verdade e vai até a casa da Amber. Chegando lá, a Amber quase mata ele, mas a Mad salva a vida dele, mesmo com a garganta cortada. Depois ela vai para o hospital para ser avaliada pelos médicos e os dois descobrem que eles estão esperando um menino. Aparece do nada a mãe, meio curandeira, meio profeta do Bob e o irmão dele. No mesmo episódio, a gente tem o conflito e a resolução entre eles. Para mim, isso também é uma grande pista que o arco do Bob estava se fechando. O Buck e o Tommy acabam ficando juntos de novo depois de se encontrarem em um bar, mas no dia seguinte o Tommy insinua que o Buck estaria apaixonado pelo Ed. Eles brigam e se separam de novo. A Mad conversa com o Buck sobre os sentimentos que ele tem sobre o Ed. Para mim, essa cena também é muito ambígua, na minha opinião, reveladora dos próximos passos do personagem. Nos episódios 12 e 13, a Mad volta ao trabalho, mas fica sem voz por uma questão mais psicológica do que sequela física, mas ela recupera a voz no mesmo episódio. O Ed perdeu tudo, está morando de aluguel e fazendo Uber em El Paso, enquanto o corpo de bombeiros de lá não tem vaga para ele. A gente tem vários momentos dele fazendo FaceTime com o Buck. O Chris e o Ed finalmente se reaproximam. Chega o aniversário da Hen. Ninguém se lembra, ela se sente mal, mas depois de lidar com uma ocorrência de um doido que quase mata pessoas inocentes por estar se sentindo invisível, ela vê que o mais importante é ter as pessoas na vida dela todos os dias. E o Chris volta a morar na casa do Ed, ainda em El Paso. No episódio 14, que é o primeiro da duplinha de episódios da história Contágio, começa com um susto que o Bob teria morrido ao salvar o bebê de um carro. Mais uma vez, muita crueldade dos roteiristas. Seguindo para a ocorrência de um incêndio num laboratório. Acontece uma explosão e a equipe da 118 fica presa lá dentro, exceto o Buck. E a gente descobre que, por questões pessoais, uma das cientistas criou um vírus que está lá dentro, muito perigoso, não tem um antiviral. Aparece o exército, o FBI, vários peixes grandes para resolver. Mas, na verdade, eles não vão resolver resgatando o pessoal. Eles estão só querendo que o vírus não vaze para todos os lugares, mas eles insinuam que todo mundo lá vai ter que morrer. Por conta disso, no episódio 15, que é a parte 2 dessa história, a Athena e o Buck descobrem o plano da cientista doidinha, vão atrás do antivírus, conseguem pegá-lo e dão fuga com a ajuda do Tommy. Lá dentro já estava todo mundo mal, a Ren com o pulmão colapsado, o Ravi quase ficou sem oxigênio, o Chimney estava infectado e já tinha aceitado seu destino, tanto que ele pede para o Bob cuidar da família dele. Quando eles chegam com o antivírus e salvam o Chimney, todo mundo sai, mas o Bob fecha a porta de novo e revela primeiramente para o Buck que ele também estava infectado,
mas ele sabia que só daria para salvar um. Então ele pede para chamar a Athena para poder se despedir. Ali tem um diálogo muito tocante. O Bob explica que ele não queria deixá-la, o que tem muito peso, já que ele tinha muita dificuldade de lidar com o fato de ter sobrevivido ao incêndio que matou a família dele. Aí ele se afasta para orar, como um homem católico que ele é, e morre. Aí a gente vai para o episódio 16, que tem o funeral do Bob. A May e o Harry acham que a Athena devia vender a casa que estava construindo com o Bob. A Athena começa a trabalhar num caso de uma mãe enlutada que acha que o filho ainda está vivo, paralelamente ao fato de que ela mesma está vendo o Bob e conversando. E para mim aqui os diretores quiseram deixar bem claro que o Bob não volta, não adianta se iludir, bem corte seco. Ao mesmo tempo que a mãe aceita que o filho morreu, a Athena também aceita que o Bob se foi. Nesse mesmo episódio, a gente teve uma ocorrência de água explosiva com a cena icônica da mulher olhando para o Buck e falando, você é real? E ele respondendo, não, eu sou o Buck. E no episódio 17, após o funeral, o Ed está na cidade, porque ele compareceu. Um edifício desmorona e o Ed decide perder o voo para se juntar a 118 mais uma vez e ir lá nos resgates. O Chimney e a Athena têm que trabalhar juntos para salvar um cara. E o Graham reaparece. Aliás, ele já reapareceu no episódio anterior. Mas ele faz um movimento semelhante ao do Bob. Ele não conta para ninguém que ele está ferido para salvarem outro cara porque era o certo a se fazer. O que acaba despertando uma reconciliação entre a Athena e o Tim. O Tim, por um lado, se sentia culpado por ter sobrevivido no lugar do Bob, e a Athena, por outro, também não conseguia olhar para o Chimney sem lembrar que o Bob morreu, mesmo sabendo que não era culpa dele. Eles conseguem salvar o Graham, e quando voltam para a estação, o Chimney faz um discurso meio que dando bronca em todo mundo, mas principalmente o Ed, que está querendo voltar para o Texas, e o Buck, que está querendo se transferir de companhia, dizendo que eles vão todos ficar lá e honrar tudo que o Bob construiu, eles são uma família, eles precisam ficar juntos. A Hen deixa escapar um sim, capitão, sinais nada discretos de que o Tim pode ser o próximo capitão da 118, juntando com o comentário da Athena logo antes sobre o Bob sempre ter visto um ótimo líder no time. E o episódio final, o episódio 18, a gente vê a Athena pondo a casa à venda e só levando o retrato do casamento da Hen e da Karen, que tem a equipe reunida. O Ed decide voltar com o Chris para Los Angeles e o Buck precisa procurar uma casa nova. A Hen e a Karen oficialmente adotam a Mara e a Athena chega no hospital. Eu confesso que aqui eu achei que teria alguma coisa a ver com o Graham, porque eu até esqueci que a Mad estava para parir, mas chegando lá, a gente vê o bebê da Mad e do Chimney. E quando eu me dei conta da situação, eu pensei, meu Deus, eles vão fazer isso. E eles fizeram. O bebê se chama Bob Nash Ham, fechando com a fala icônica da Athena, Hey Bob. Agora, alguns comentários e expectativas para a próxima temporada. Primeiro tópico, claro, a morte do Bob. Eu também fiquei devastada com a morte do Bob, porém eu não nego que foi uma grande decisão criativa. Até pelo fato de que até então nenhum personagem principal tinha morrido. As mortes mais próximas foram do Kevin e da Claudette, mas estatisticamente esse povo que sofre tanto acidente e quase morreu tantas vezes, isso faz sentido. Além disso, eu achei que o arco do Bob foi muito bem trabalhado, não me pareceu uma morte precipitada. Em episódios anteriores, ele teve as questões do assassinato do Wendell, o confronto com a Mir, o reencontro com a mãe e o irmão dele, tudo isso enriqueceu a trajetória do personagem. Esse tipo de morte altruísta para salvar outra pessoa faz muito sentido dentro da história dele. O mais triste fica sendo a Athena, que sempre perde os amores da vida dela, coitada, mas ela é uma mulher muito forte. E eu concordo que o episódio do funeral podia ter tido mais atenção, eles podiam ter dado mais tempo, porque apesar de que a gente já sabia um pouco como funcionava o funeral de um bombeiro por conta da morte do Kevin, ainda assim as cenas, né, mereciam um pouco mais de tempo, de atenção. Mas eu também achei muito lindo o fato da Athena ter levado ele de volta para a família, para enterrar junto com a primeira esposa e os filhos. E, infelizmente, foi o melhor tipo de fechamento que poderia ter acontecido para o Bob. Outro tópico, que é Buck e Tommy. Muita gente não gosta, porque o Tommy foi um personagem problemático na temporada 2. Ele teve algumas atitudes meio racistas, meio machistas e meio homofóbico, apesar de que essa última a gente vê que é um disfarce por ele não ter saído do armário e não ter lidado com isso bem.
Não que justifique, tanto que ele foi colocado no lugar dele lá atrás e acabou saindo da 118. Mas eu acho importante lembrar que se passaram 5 temporadas sem a gente ver o personagem dele. Então eu acho mais que natural que ele tenha mudado. Inclusive, se alguém tivesse que ter algo contra ele, seria a Ren, o time e o Bob, mas eles são super receptivos quando ele aparece. Inclusive, numa cena deletada da temporada 7, em que o pessoal está recebendo medalhas de honra, e na cena do casamento da Mad e do time no hospital, em que todo mundo fica sabendo que ele e o Buck estão juntos, a Ren deixa claro que super aprova o casal. Eu acho que o ressurgimento do personagem do Tommy, o envolvimento dele com o Buck, tem muito a ver com o amadurecimento do Buck. A Abby, a Taylor e o Tommy foram os relacionamentos mais significativos dele. A Abby ajudou ele a parar de procurar afeto em ficadas. A Taylor, juntos eles tiveram que superar alguns desentendimentos, inclusive ele traindo ela com a Lucy. E o Tommy fez ele se descobrir bi. Eu entendo que foi um relacionamento muito importante, mas o Tommy acabou estragando as coisas por não conseguir lidar com as inseguranças dele. O que é irônico, já que ele disse para o Buck que o Buck não estava pronto para uma relação. Falando em Buck, a gente vem para Buddy, que é o chip entre Buck e Ed. A gente tem a teoria do sofá, né? Para quem não sabe, ela é a analogia que o sofá representa sobre os relacionamentos do Buck, como quando ele terminou com a Taylor, ele ficou sem sofá, e aí ele não queria comprar o sofá errado. Depois ele decide comprar um sofá com a Natália, que é um relacionamento que não dura nem 3 episódios, mostrando que o Buck costuma ser impulsivo nas decisões amorosas. E um dos argumentos é sobre o sofá do Ed ser onde o Buck se sente mais confortável, porque ele adormece lá com facilidade. Outros fatores colaboram com a teoria de Buddy ser endgame, como a dificuldade do Ed de se relacionar também, porque além da Shannon, que foi o amor de adolescência dele e a mãe do filho dele, nenhum relacionamento dele dura. A opinião dos atores que interpretam esses personagens em entrevistas é um pouco dividida. O Oliver, que interpreta o Buck, disse que se acontecer, tem que ser para o desenvolvimento do Buck, não só pelo fanservice, apesar de que ele sabe que os fãs ficarão muito servidos. Ele também disse que entende a posição dos fãs, admitiu que em muitas cenas eles têm razão. O Buck teve atitudes suspeitamente gays com o Ed, desde a primeira cena do Ed na 118, a Mad brincando que ele tem um boy crush no Ed, a cena da cozinha pouco depois do acidente e do afastamento do Buck, a cena de Natal, que a moça elogia o filho dele com o Ed. Enfim, há muitos indícios. Já o Ryan parece não querer muito que eles vão por esse caminho, mas veremos. A única coisa que eu acho triste é que o Bob não vai estar lá para aconselhar o Buck sobre esse relacionamento. Não me parece que ele vai voltar em algum tipo de sonho, como no coma do Buck, porque o elenco meio que já se despediu do Peter Krause. Mas tudo pode acontecer. Outro tópico é o time como capitão. O último episódio demonstrou que a Athena e a Ren estão apoiando isso. Eu acredito que vai acontecer com alguns desentendimentos, porque da última vez que o time foi capitão temporariamente, foi um terror. Mas, ao mesmo tempo, eles vão se adaptar a esse novo formato, porque vai ser o mais próximo que eles tinham da união quando o Bob estava lá. E todo mundo amadureceu muito desde então também. Outras possibilidades para a temporada 9 são o Ravi como um personagem mais relevante, inclusive o meu lado fanfiqueira imagina um romance dele com a May. Quem sabe também Josh e Tommy têm um rolo meio que em segundo plano. A Ren e a Karen estão num momento muito tranquilo agora, mas segundo a opinião da Aisha, que interpreta a Ren, numa entrevista, é improvável que fique por isso mesmo, dado o histórico do 911. Então eu imagino alguém ficando doente, talvez a mãe da Ren. Além disso, eu imagino que a 9ª temporada será a última, porque apesar que eu falei sobre a morte do Bob fazer muito sentido na história, eu também concordo que não tem muito mais para explorar sem ele agora. Para mim, essa temporada tem que mostrar a adaptação dos personagens na ausência dele, fechar alguns arcos e dizer tchau, obrigado. E imaginem se a série terminar com 11 episódios na 9ª temporada, que lindo seria, semioticamente falando. Enfim, eu compartilhei aqui as minhas opiniões, compartilhe as suas também nos comentários, vamos surtar juntos enquanto esperamos a próxima temporada de 911. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Se você gosta de vídeos nesse estilo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo bom por aqui. Tchau, tchau!